Bom dia, irmãos. Saúdo com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar para que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações nessa manhã, continuando a ministração do Espírito às nossas vidas. Amado Deus, nosso Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, nome precioso, nome do nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja a falar conosco nessa manhã, Pai. Como já tem falado, Pai, ministrado as nossas vidas através da palavra introdutória, das orações, do louvor, Pai. Tu estás aqui, nós cremos. Portanto, Senhor, faz como lhe aprouver o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. A palavra introdutória já falou bastante aos nossos corações. Ao lermos Isaías, a pastora lendo Isaías 43, uma declaração de amor às nossas vidas. 43:4, falando como você é precioso e honrado para mim, porque eu te amo. Ele nos ama. E a contrapartida disso é o que está no Salmo 116, que a pastora leu. O salmista diz: eu te amo, ó Deus. Eu te amo, meu Senhor, porque o Senhor tem ouvido a minha oração, a minha súplica. Tudo que o Senhor nos deu, tudo que o Senhor fez, foi porque Ele nos ama, foi porque Ele te ama. A palavra que nós temos em mãos é uma declaração de amor a Deus por as nossas vidas. Mas não é isso que eu vim para falar essa manhã com os amados irmãos. Só que essa palavra me tocou bastante. Isaías 43, uma declaração de amor a Deus para Israel, para o povo dele, para nós que somos o Israel de Deus. Amém? Mas nós vamos falar hoje sobre batalha espiritual. Quando eu falo em batalha espiritual, o crente mais cascudo, mais antigo, já lembra de Efésios capítulo 6, não é verdade? E é realmente Efésios capítulo 6 que eu vou ler. Vamos ler um trecho um pouquinho longo, do verso 1 até o 18. Efésios capítulo 6, pouco antes de Filipenses. Pouco antes, não, antes de Filipenses. Depois de Gálatas. Efésios capítulo 6. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não obedeçais a vossos senhores apenas quando eles estão olhando, só para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servi de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso e está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades e contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, investida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Amém?
Então, esse texto, né, bastante conhecido de nós, eu quero trazer aqui uma outra perspectiva em relação a esse texto. Não vou, de maneira alguma, me aprofundar a ponto de conseguir esmiuçar todo esse texto, todo esse assunto, porque é um assunto, batalha espiritual, que fazem até seminários em algumas denominações, algumas igrejas, seminários às vezes de alguns dias a respeito de batalha espiritual. Então eu vou trazer aqui apenas um lanchinho, apenas um trecho do que realmente tem a profundidade dessa palavra da batalha espiritual, que então o apóstolo Paulo traz esse alerta à igreja para que nós estejamos atentos a essa batalha que nós estamos aí inseridos, amém? Então, o mundo espiritual, meus queridos, ele é tão real, ou até mais, o mundo sobrenatural é tão real ou até mais que esse mundo natural. Eu costumo dizer que as coisas que nós vemos, elas não existem, né? Porque elas não perdurarão para sempre, mas o mundo espiritual, esse sim, esse é para todo sempre. E as coisas espirituais, nós somos espíritos, né? Somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E o que vai sobressair e que vai perdurar é o nosso espírito e a nossa alma. Então, o mundo sobrenatural, ele é muito mais presente do que o mundo natural. Nós agimos aqui no mundo físico, mas em volta de nós, e no meio de nós, e às vezes, muitas vezes, e dentro de nós, o mundo espiritual se faz presente. Tanto é que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, ele diz para que nós não venhamos ignorar os ardis a intentos de Satanás e do mal. Ele fala, porque ali um pouco adiante, antes ele fala sobre o perdão, sobre a questão de nós estarmos, né, bem com Deus e com as pessoas, para que então nós não venhamos esquecer que existe um poderio do mal agindo e que nós não podemos a este ignorar, para que nós não venhamos ser vencidos. Vamos ler 1 João capítulo 1, versículos 5 e 7. 1 João, lá nas cartas, tá? 1 João, um pouquinho antes do Apocalipse ali, né? Capítulo 5, capítulo 1, capítulo 5, do versículo 5 ao 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O apóstolo João, nas cartas principalmente, ele traz essa dicotomia, essa questão de que existe trevas e existe luz. Se Deus é luz, é porque também existem as trevas. As trevas é a ausência da luz, o mal é a ausência de Deus. Então existe essa questão, está na palavra de Deus, quer nós venhamos crer ou não, mas existe as trevas e a luz, o dia e a noite. Ah, pastor, mas eu não acredito muito nesse negócio de trevas, de forças malignas, de operação de obras infrutuosas das trevas, de potestades. Eu não acredito muito nessas coisas, não. Eu acho que eu sou meio da luz. Isso não existe, meu irmão. Você não é da tardinha, você é do dia. Nós não somos nem da tardinha, nem da madrugada. Nós somos do dia, do sol do meio-dia, do sol da justiça, que é o Senhor Jesus. Não temos como ser meio termos. Não temos como dizer, não existem essas coisas. Não temos como ignorar isto, se nós verdadeiramente cremos na palavra de Deus. Amém? Então, não existe meio termo. Quando você chega lá, às vezes, né, espero que isso não aconteça conosco, mas às vezes alguém, né, chega lá no inferno, né, e diz, existe esse negócio do inferno, né? E aí, o diabo vai chegar lá e vai se apresentar para você, né? Eu sou Chinfronésio, o diabo, né? Estou aqui. Aí você vai dizer, mas eu não acreditava que existia isso. Mas para entrar aqui não precisa crer. Porque essa questão, como diz aí um pastor que está na internet, fala, essa questão aí de crer ou não, isso aí, para entrar lá, é da concorrência, né? Para entrar no céu, sim, precisa crer, mas para, infelizmente, estar com as trevas ou estar nas trevas, não precisa crer, não precisa fazer esforço. Efésios capítulo 5, versículo 8, diz a palavra de Deus que outrora nós éramos das trevas, mas agora nós somos da luz. Nós somos da luz no Senhor. E Ele alerta para que nós venhamos então andar
nessa luz, andar como filhos de Deus. E Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que o Senhor Jesus, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Todo aquele que não tem a Cristo está em trevas. Ah, mas é dura essa palavra, como assim? É o que está na Bíblia. Se você diz que crê na palavra, é o que a Bíblia fala. E se fala que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Ele nos tirou de um reino das trevas, é porque existe esse reino das trevas. E existe o reino da luz. O homem pode andar essa vida dizendo, eu não acredito em nada dessas coisas. E lá no final, ele vai perceber. Né? Então eu prefiro ficar com Cristo. Amém? Então nós éramos das trevas, nós estávamos sem Jesus, mas agora, aleluia, agora você, eu, em nome de Jesus, você que está me ouvindo, que entrega a sua vida a Cristo, você também faz parte do reino da luz. Então nós entramos, a partir do momento que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós entramos numa batalha. E essa batalha nós somos participantes, pertencemos ao reino de Cristo, portanto somos alvo do inimigo, do reino que outrora nós pertencíamos. Porque ele não deixará barato, porque ele odeia tudo que é de Cristo, ele odeia tudo que é luz, e a motivação dele é o ódio. E nós somos agora, que estamos no reino da luz, que somos de Cristo, que somos do dia, nós somos alvo de quem? Do reino das trevas. Não temos como escapar disso. Estamos inseridos nessa batalha. Como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, o mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas. E o espírito do anticristo já está presente nesse mundo, meu irmão. Ele já está agindo. Ele já está preparando as coisas para a ascensão, para o aparecimento do homem da perdição, que é o anticristo. A palavra não mente. Isso vai acontecer. E nós ainda continuamos aqui. O Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, disse, Pai, Ele não pediu ali, Ele falou, olha, eu peço que os livre do mal, mas não que os tire desse mundo. O Senhor Jesus ora por nós. O Senhor Jesus é o nosso intercessor. Ele está conosco. A pastora leu aqui, se nós passarmos pelo fogo, o mal não nos molestará. Porque Ele nos ama, Ele está conosco. Se nós estivermos com Ele, Ele está conosco. E nós seremos vencedores nessas batalhas, nesse mundo tenebroso em qual nós estamos inseridos. Nós somos odiados pelo mundo, se nós realmente refletirmos a luz de Cristo. Se nós realmente antagonizarmos os padrões desse mundo, seremos sim odiados. Não pense você que você será amado. Mas as pessoas te odiarão, falarão pelas suas costas. O Senhor Jesus Cristo mesmo falou lá em João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós me odiou a mim. Primeiramente o mundo odiou a Cristo. E agora todos aqueles que pertencem a Cristo são odiados. Se fosseis do mundo, versículo 19, o mundo os amaria, porque vocês são dele. Mas como não sois do mundo, antes dele, eu vos escolhi, aleluia, eu vos separei, eu os tirei das trevas. Por isso, então, o mundo agora vos odeia. Se nós não temos sido motivo, alvos, muitas vezes, dos ataques, das pedradas, é porque nós não estamos incomodando muito o mundo das trevas. Mas a partir do momento que você se dispor a ser diferente, a fazer como a palavra vos orienta, a confrontar tudo aquilo que é contra Cristo, certamente você será odiado. Ah, pastor, mas eu não quero ser odiado. Então, o mundo primeiro odiou o meu mestre, ao seu mestre. E eu, como o apóstolo Paulo fala,
Maravilhosa coisa é ser perseguido. Por quê? Perseguido porque faz coisa errada? Não. Perseguido porque faz a coisa certa, porque ama o Senhor Jesus. Porque diz não para o pecado. Porque não aceita os conchavos desse mundo, dos negócios. Não se mistura. Quando eu estava nos primeiros anos da faculdade, né, tinha muita festa, rolava muita bagunça. E eu e mais um outro irmão lá não ia nas festas. Nós não íamos nas festas. Vou arrumar o português aqui, né? Nós não íamos nas festas. E aí nós éramos chamados de azeitão. Vocês são os azeitão, vocês não se misturam. Aleluia por isso. Eu prefiro ser chamado de azeitão, prefiro amarelar agora do que ficar vermelho depois, quando a coisa apertar. Mas certamente, de vez em quando, eles vinham falar com os azeitão, né? Ai, ore por mim, ai, me ajude, né? Porque sabiam que algo de diferente existia em nós. Amém? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, nós estamos, sim, voltando aqui, nós estamos sim numa batalha. Sabe aquelas situações que você passa lá no teu trabalho, aquelas situações que você passa às vezes até dentro da tua casa, aquelas situações que você passa na igreja? Muitas vezes há algo por trás disso tudo. Muitas vezes não é aquela pessoa que está agindo contra você, mas é o espírito que está no mundo, o espírito do anticristo que age sobre essas vidas para trazer afronta às nossas vidas, para nos colocar para baixo, para nos trazer medo, como foi falado aqui hoje no início do culto. Nós estamos sim numa batalha. E o apóstolo Paulo, ao ensinar sobre batalha espiritual, ele não inicia aqui escrevendo, como eu disse. Vocês viram que eu li o capítulo 6 quase inteiro, né? Comecei lá no 1, não comecei no 10 em diante, que fala sobre a armadura de Deus, batalha espiritual. Eu comecei antes. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não começou aqui ensinando a respeito de batalha espiritual, a respeito de alguma mandinga, alguma oração, deixar o Salmo 91 aberto, ou falar alguma palavra para fazer com que o inimigo se espante. Ele não começou com isso, ele não começou aqui também falando sobre a hierarquia que existe no mundo espiritual, porque sim, existe uma hierarquia no mundo espiritual e ele é organizado, existem principados, potestades. Até o inimigo é organizado, meu. Até o inferno tem suas prateleiras, suas caixinhas. Mas o apóstolo Paulo não começa falando sobre isso aí. Antes de tudo, ele fala de nós enfrentarmos essa batalha espiritual, nos preparando e agindo em santidade e integridade de vida nos nossos lares, nas nossas relações sociais, com os nossos familiares. Se nós lermos ali Efésios, vamos lá para Efésios. Novamente. Capítulo 6. Do verso, ou melhor, capítulo 5, vou falar o 5 antes aqui, do verso 21. Deixa eu só. Não, perdão. Do capítulo 6, né? Do verso 1 ao 4. Capítulo 6, do verso 1 ao 4. O que ele vai falar? Ele vai falar da relação dos pais e dos filhos. Como deve ser essa relação entre pais e filhos, né? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é em primeiro mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, também tem a contrapartida. Não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai na disciplina e instrução do Senhor. E logo depois ele vai falar das relações de trabalho, não é? Vai falar ali dos servos, para que os servos obedeçam aos seus senhores. E os seus senhores também não fustiguem, não sejam maus patrões para com seus empregados, não explorando o jornaleiro, ou melhor, o trabalhador. Quando você está lá na sua empresa, né, muitas vezes se diz, eu não roubo, mas às vezes você está roubando, porque você às vezes está perdendo o seu tempo na internet, no WhatsApp, e o teu patrão está pagando para você trabalhar. Isso é o início da preparação, meus irmãos, para que quando nós viemos enfrentar as batalhas espirituais, o inimigo não ache brecha em nossas vidas, não ache dolo em nossas vidas. Porque o inimigo ele age nas vidas das pessoas com legalidade. Se há legalidade, se há brecha, então ele age. Mas quando nós estamos blindados pelo sangue do Senhor Jesus, cobertos pelo seu manto de justiça, e andando na
Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então ele traz aqui alguns requisitos básicos para nós enfrentarmos essas batalhas espirituais. Uma fé sincera, uma vida reta, demonstra muito mais Cristo em nós do que 1000 palavras. Como eu tenho agido na minha casa? Como eu tenho agido no meu trabalho? Como eu tenho honrado minha mãe e meu pai? Isso tudo faz parte, meus irmãos, para que nós estejamos blindados pelo Senhor, blindados pelo seu poder. E eu quero fazer aqui uma observação. Estar nessa batalha não é opção. Não é uma opção. Não é opção. Se nós somos filhos da luz, eu e você, a igreja já está inserida nessa batalha. Nessa batalha de fazer a diferença. Nessa batalha de honrar a Cristo. Nessa batalha de levar o amor. Nessa batalha de levar a palavra, a oração àqueles que necessitam. Você tem batalhado? Eu tenho batalhado, será? Batalhar é pagar o preço em oração. Batalhar é levar palavra de amor. Batalhar é prestar auxílio aos necessitados. Porque quando eu faço tudo isso, eu estou minando a obra do nosso inimigo. Porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Quando eu trago um pouco de dignidade a uma pessoa, eu estou fazendo uma obra contrária ao inimigo que veio para roubar. Então, a batalha espiritual se faz sim no joelho, mas também nas atitudes, na nossa maneira de viver. E eu quero trazer aqui para você uma questão que nós devemos despertar, que realmente nós estamos numa batalha. Às vezes nós estamos vivendo a nossa vida, a vida vai nos levando. Deixa a vida nos levar, a vida leva eu, não é? Mas não é bem assim, não. Nós temos que tomar uma atitude. Porque se nós não nos santificarmos, se nós não nos apegarmos a Cristo, se nós não procurarmos fazer as orientações que Ele nos deu, nós vamos apanhar. E nós vamos perder. Pode ser que muitas das lutas que nós estamos enfrentando, muitas das batalhas que nós temos perdido, seja porque nós não estamos despertos para a situação que nós estamos vivendo nesse mundo. O mundo cada vez mais está hostil à palavra de Deus. O mundo cada vez mais está hostil a que é de Cristo. Antigamente, você falar que era cristão, você era bem recolhido. Hoje você fala que é cristão, você é visto como uma pessoa não grata, uma pessoa, você é fundamentalista, você julga as pessoas, você é isso, você é aquilo, você é antissocial, você não é politicamente correto. Por quê? Porque você é cristão. Você acredita na Bíblia? Você é tapado, né? É essa a visão que o mundo tem. E se nós não achegarmos a Cristo mais e mais e nos fortalecermos no seu poder, nós vamos apanhar. A primeira coisa, então, nós temos que nos despertar para essa batalha que nós estamos inseridos e ajustar o nosso foco, como está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos, meus, o apóstolo Paulo fala, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu serei, sim, fortalecido na força do Senhor, no Senhor. Quando? Quando eu buscar Ele de todo o meu coração. Porque a Bíblia fala, quando eu buscar o Senhor de todo o meu coração, assim eu o acharei. Busque ao Senhor. Revista-se do seu poder. Para quê? Para que nós venhamos vencer essa batalha que nos está proposta.
Muitas pessoas focam primeiro nas batalhas. Onde está o inimigo? Onde é que ele está agindo? Não, meu querido. Primeiro Cristo. Vamos focar primeiro em Jesus. Não vamos demonizar todas as coisas. Tem pessoas que começam a achar demônio em tudo. O demônio que solta cheiro, o demônio que dá tropeção, o demônio que não sei o quê. Não. Primeiro Cristo. Vou me fortalecer nele. E o demônio que chegar, falta cheiro, eu jogo o avanço de Cristo nele. E aí eu vou vencer essa batalha. A palavra diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, que essa batalha, meus irmãos, ela não é contra as pessoas. Eu, como cristão, não devo odiar as pessoas. Eu tenho que amá-las. 6,12, o que diz lá no 6,12? Bastante conhecido dos crentes que são mais velhos. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Contra isso que nós temos que lutar. Então aquela pessoa que te odeia lá no trabalho, não odeie ela também. Não pague na mesma moeda. Vença o mal com o bem. Ore por ela, porque não é ela, mas sim aquilo que está agindo nela, é que está trazendo afronta à sua vida. Aquele filho rebelde, não é ele. Muitas vezes, e quase sempre, é o inimigo que está agindo na vida dele. Aquela esposa rixosa, como diz a Bíblia, muitas vezes, é o diabo, é o capeta. Então nós temos que repreender todas essas ordens, orar e vencer o mal com o bem. A pessoa traz uma palavra de maldade contra você, você fala, Deus te abençoe, meu querido, amado. Não é ser falso, mas pagar o mal com o bem, você tentar discernir o que está por trás daquilo, o que está por trás daquela situação. E esse discernimento é só o Espírito Santo que pode nos dar. Quando nós sim obedecemos o que está na palavra, no mais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Somos fortalecidos no Senhor, somos fortalecidos em todas as nossas faculdades, em todos os nossos sentidos. Então nós vamos ter discernimento, percepção de quando é o inimigo que está agindo e quando é uma pessoa, é o natural. E aí nós vamos então vencer através da oração, através das atitudes que o Santo Espírito vai nos dar. Nós, meus amados queridos irmãos, eu digo para vocês, nós como cristãos não podemos estar alienados às coisas desse mundo. Nós não podemos estar aí, vivendo, aleluia, zumbizado só. Nós temos que estar prestando atenção, ler as notícias, prestar atenção no que está à nossa volta. Leia as notícias, veja os problemas, os desafios que a sociedade está passando. Preste atenção e peça ao Espírito Santo que lhe dê discernimento para entender que por trás de muitos dos problemas sociais, muitos dos problemas familiares, muitas das coisas que estão acontecendo nesse mundo possuem raízes espirituais. Você sabia disso? Raízes espirituais. Como eu disse, o mundo espiritual às vezes é muito mais real do que o mundo natural. O apóstolo Paulo, ele não fala para você sair aí por aí, como se fosse um caça-fantasma. Vamos sair por aí então. Vamos pegar, ligar nossa sireninha e vamos sair o Goldbusters aí, Vamos sair atrás como caça-fantasma procurando aonde tem demônio. Aonde estão os demônios? Vendo o demônio aonde não tem demônio. Não. Ele nos orienta assim primeiro a nós vestirmos a armadura de Deus. Nós temos que estar preparados. Vestir a armadura de Deus, para quê? Para nós ficarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11, parte B, é o motivo que nós devemos usar as armaduras de Deus. Para que nós ficarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não procurando o diabo por aí, não. Mas se ele vier, ele vai ter que correr. Se ele vier por um caminho, diz a palavra, ele terá que fugir por 7. Assim diz a palavra de Deus. Eu não vou atrás dele. Ele que vai vir aqui tentar me afrontar. Mas quando ele vier, ele vai levar. O pessoal do jiu-jitsu aí, sabe, vai dar um mata-leão nele. Vai dar um sossega nele. Então, Efésios capítulo 6, 11, esse é o motivo. Então, ele fala para que
O apóstolo Paulo fala que nós devemos nos santificar as nossas vidas em Cristo, crendo na palavra. Lucas capítulo 10, versículo 19, o Senhor Jesus Cristo nos deu autoridade. E eu tenho que crer nessa palavra, que essa autoridade está sobre a minha vida. Se Cristo está em mim, a autoridade está em minha vida, a autoridade está na sua vida. O Senhor Jesus Cristo diz que Ele nos deu autoridade. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Nada vos fará dano. Foi falado sobre medo aqui, né? Tem gente que tem medo de demônio. Se eu sou um guerreiro da luz, se Cristo está comigo, a quem temerei? Porque a palavra de Deus fala, né? Nós somos a igreja, certo? O que a palavra de Deus fala lá em Mateus capítulo 10, versículo 18, parte B? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua casa. Porque nós somos de Cristo. Somos da igreja do Senhor. Mas certamente, se nós saímos do arraial do Senhor, damos uma flertada com o mundo, né? Uma saidinha. Não, só uma saidinha. Vai levar na cabeça. Vai levar. Porque você diz que é de Cristo. Ah, você é de Cristo. Como é que você está aqui agora? E aí, ó, paulada na cabeça. Por isso nós não podemos sair do arraial. Nós só podemos sair do arraial para fazer as incursões pelo reino das trevas, tentando tirar pessoas desse reino das trevas, quando o nosso dirigente, o nosso Senhor está nos orientando a fazer isso e está conosco. E nós estamos fortalecidos nele. Estamos cheios do seu poder. Estou quase encerrando aqui, meus irmãos. Então, eu tenho que estar atento. Você tem que estar atento e crendo nessa palavra, que você tem autoridade. Tá? Às vezes você fica pensando assim, nossa, mas aquela pessoa está meio endemoniada, a pessoa está, meio desequilibrada lá. Eu vou chamar o pastor para orar. Amém, pode chamar. Mas você tem autoridade. Se você está revestido com Cristo, se você está andando em santidade, se não há dolo em sua vida, você, em nome de Jesus, pode chegar, em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, vá embora. Situações que estão na sua vida, que você discerne que são obras infrutuosas das trevas, você tem autoridade para dizer, diabo, aqui você não tem vez. Diabo, vá embora. Pelo poder e autoridade que é no nome do Senhor Jesus. Igreja, você pode. Então, nós como igreja, amados irmãos, nós temos que estar despertos para as situações que nos arrodeiam. Não podemos andar somente na nossa visão natural. Temos que abrir os nossos olhos para a visão espiritual. Você quer ganhar teu marido para Cristo? Você quer ganhar tua esposa para Cristo? Teus filhos para Cristo? Ganhe ele primeiro no mundo espiritual, orando por ele, dissipando todas as hostes malignas, bombardeando o terreno do inimigo para depois entrar com a infantaria, com os canhões de guerra e aí tomar aquela vida para Cristo. Hitler, quando foi invadir a Holanda, ele não primeiro mandou a infantaria, entrou com os canhões. Não, primeiro ele mandou os seus aviões, bombardeio, destruiu, dizimou a cidade. E aí, então, depois entrou com os tanques de guerra, com os canhões e com a infantaria, que é a tropa de terra. Primeiro bombardeie, primeiro mande os mísseis, primeiro mine o inimigo. E quando você chegar lá, o inimigo já vai estar enfraquecido, o inimigo já vai estar desfalecendo. Nós, irmãos, somos defensores, então, do Evangelho. Amém? Eu e você somos chamados para ser defensores do Evangelho, dos valores do reino. Aqui eu quero fazer um adendo. Aqui eu quero fazer um adendo. Talvez você não vá gostar do que eu vou falar aqui, mas eu vou falar. Eu não me conformo de ver cristão, e às vezes até pastor, que simpatiza, com ideologias e doutrinas que defendem o aborto. Ideologias, poderes que cerceiam a liberdade. Defensores de poderes que estão aí, que em outros países perseguem cristãos, queimam as igrejas, proíbem a palavra de Deus. Como eu, dizendo que sou um cristão,
dizendo ser um cristão, compactuo com ideologias, com poderes que aprovam o aborto, que aprovam a perseguição contra os cristãos, que querem destruir a família. Então isso eu quero deixar para você pensar. De que lado que você está? De que lado nós estamos? Antes, porém, condenai-as, e não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas. As trevas tentarão, de toda forma, nos derrotar. Eles não sossegam. Todavia, nós permaneceremos firmes na palavra, crendo que o nosso guarda, o Deus de Israel, não dormita, não dorme, não tosqueneja. E se nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, ali na sombra do Onipotente, nós descansaremos. Nós estaremos firmes sim na palavra de Deus, buscando Ele incessantemente. E eu digo para você nessa manhã, busque o Senhor incessantemente, porque a batalha está aí, meu querido. E a obra do inimigo é enfraquecer a tua vida. A obra do inimigo, a obra das trevas é deixar você numa frieza espiritual, numa apatia, numa incredulidade, numa situação que você não consegue mais orar, que você não lê mais a palavra, que você só tira o pó da Bíblia no domingo para vir na igreja e vem para cá. É essa a obra do inimigo. Quer você creia ou não, quer você acredite ou não, essa é a obra dele. E nós temos que despertar. Quando vier aquela moleza, aquela apatia, aquela vontade de desistir, diga assim, agora vai ter. Agora que eu vou fazer diferente. Eu sou do contra, tem que ser do contra. Contra tudo aquilo que o inimigo lhe oferece, quando tudo aquilo que o inimigo fala para você, seja do contra. Ele vai falar para você, agora não, vai dar uma descansadinha. Não, agora eu vou ler a Bíblia. Agora você quer que eu vá dormir? Não vou mais não. Vou ler, eu não li ainda hoje. Vou orar, vamos orar. Então, meus queridos, Efésios capítulo 6, versículo 18, estamos encerrando aqui. E orai. Quando? De vez em quando? Quando der vontade? Quando o calo apertar? Quando você vê o relance do rabo do diabo? Não. Orai em todo tempo, com toda perseverança e súplica. Orai em todo tempo. Mas como é que eu vou ficar andando orando? Vou pensar que eu sou louco. Vai orando em espírito. Se você fala em línguas, vai falando em línguas baixinho. E o Senhor vai agir. Então, irmãos, vamos despertar. Nós estamos em guerra. Nós precisamos buscar a santificação e batalharmos com a nossa maneira de viver na oração, né? Que é a nossa arma mais poderosa. A oração é a tua arma mais poderosa. É tão poderosa que você pode estar orando aqui, né? Ou como o pastor pregou uns tempos atrás no teu quarto de oração, e ontem nós fomos lá na Igreja Batista no Fazendinha, foi pregado sobre o quarto de oração novamente. O Espírito Santo está falando muito a respeito desse quarto de oração, dessa intimidade com o Senhor, que nós temos que ter essa intimidade cada vez mais com o Senhor, para que nós venhamos estar firmes e fortes, porque senão nós vamos enfraquecendo, e aí as batalhas vão vindo, e nós vamos perdendo, e vamos acabando ficando pelo caminho. Amém? Então, estava falando com uma irmã ali, ela falando aqui a respeito de dores, que está tendo muitas dores no corpo, muitas aflições. Eu digo para você, entregue tudo isso a Cristo, entregue tudo isso no altar, coloque tudo isso diante dEle, entregue essa batalha a Ele, porque como diz aquela música, o nosso general é Cristo, aleluia! Ele é vencedor, nunca conheceu uma derrota, não existem derrotas para o Senhor dos senhores, para o Rei dos reis, para aquele que era, que é e que há de vir. Não existem derrotas. E se eu estou com Ele, então eu sou um vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Ninguém e nada pode deter a sua vida quando você está aliançado com o general,
Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então a batalha, nós estamos inseridos, mas ela não é nossa, ela é do nosso general. Amém? Que Deus abençoe, amados irmãos. Creia nessa palavra que você é mais que vencedor, porque o Senhor mesmo diz, eu vos dei autoridade. Amém? Deus abençoe. Obrigado, pastor Gilson. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia, Senhor. Aleluia! Você é um feliz, bem-aventurado poder estar numa casa de oração, um domingo de manhã. Pode ser que você esteja aí, com algumas situações, alguns conflitos, mas você é bem-aventurado. Essa batalha aqui espiritual, ele menciona 5 coisas importantes. Verdade, os pés. Você veio com seus pés aqui para a casa do Senhor. Verdade, pés. Depois ele vai falar da fé. Depois ele vai falar novamente da palavra de Deus, que é a nossa arma, e a oração. O crente, a vida cristã é isso, irmãos. Glória a Deus. Nós estamos ministrando às quartas-feiras sobre milagres. Nosso Deus é um Deus que opera milagres. Mas nós precisamos nos revestir dessa palavra. Glória a Deus por isso. Vamos ficar em pé, vamos orar e aplicar em nossas vidas. Gostei muito dessa aplicação. Tudo começa em casa, relacionamento filhos, pais, sociedade, é onde estamos. E nós sabemos que há uma batalha espiritual. Graças a Deus, que a palavra de Deus sempre traz esclarecimento e percepção, visão da verdade. Começo do culto falando sobre vencendo o medo, né? Todas as questões dos medos, nossos louvores, nossa adoração, e agora podemos aplicar isso em nossas vidas. Te louvamos, Pai, te louvamos, Senhor. Primeiro porque cremos, Senhor Jesus. O Senhor venceu o pecado, o Senhor venceu o inferno, o Senhor venceu todos os poderes das trevas, e o Senhor nos deu a condição de sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor, Pai. Receba a minha e a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.